Tudo bem? O meu nome é Marcos Vinícius e o meu sinal em Libras é esse. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês um tema bastante importante que vocês tenham conhecimento, que são as tecnologias assistivas. Nós temos diversos sinais na comunidade surda para representar esse conceito, como este sinal, por exemplo, de tecnologia e de ajudar, ou este aqui, com a variação de tecnologia e ajuda, ou esse de acompanhar, ou este assim. Então, como nós temos uma variação bastante grande, eu prefiro não selecionar nenhum deles e usar como estratégia as iniciais T e A. É claro que esse é um sinal provisório, até que futuramente nós tenhamos uma investigação na área da linguística e um sinal mais bem estabelecido que explique o conceito de tecnologias assistivas. Bom, dito isso, então, temos a definição do nosso slide introdutório que diz que a tecnologia assistiva é uma área interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias e serviços para promover funcionalidade e inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Adicionalmente, apresento então o conceito e também, além do conceito, o objetivo. No conceito, então, vemos que trata-se de um arsenal de recursos e serviços que ampliam as habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Isso significa potencializar que a vida das pessoas com deficiência seja mais autônoma e independente, facilitando a atividade profissional e outras atividades livremente. E o objetivo? Não seria outro senão proporcionar maior independência, além de qualidade de vida e inclusão social para as pessoas com deficiência por meio de ampliação da comunicação e da mobilidade. Dito isso, então, eu selecionei a citação maravilhosa da autora Maripati Radhabá, de 1993, que diz o seguinte: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Eu estou de pleno acordo com essa citação e a trouxe para discutirmos na nossa aula, porque as tecnologias assistivas realmente nos dão possibilidade de agir e de viver de maneira mais confortável. O conceito brasileiro de tecnologias assistivas. Eu apresento o conceito nacional porque há um consenso internacional e há um conceito nacional de tecnologias assistivas. Então, há uma variação a depender do país e também da região. Por isso, nós temos diversos conceitos. E eu trago, então, o conceito nacional de tecnologias assistivas de 2006, definido pelo Comitê de Ajudas Técnicas, o CAT. A partir, então, das articulações e das discussões no ano de 2007, foi que esse comitê, o CAT, começou então a propor ações e políticas voltadas então para a inclusão das pessoas com deficiência e a conceituação de tecnologia assistiva, uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias
estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação das pessoas com deficiência. É importante que nós entendamos que os conceitos que nós vimos previamente passaram pelo seguinte processo. Primeiro, por uma revisão internacional em que houve uma análise de conceitos globais que faziam sentido ou não com o conceito de tecnologia assistiva, já que haviam variações regionais. Em seguida, no segundo momento, houve uma adaptação nacional, ou seja, o desenvolvimento do conceito que fosse adequado ao contexto brasileiro. E por último, houve uma aprovação oficial, ou seja, o estabelecimento do conceito no período de dezembro do ano de 2007. Bem, depois que entendemos a conceituação e os processos para essa definição de tecnologia assistiva, é importante compreender que os recursos da tecnologia assistiva são organizados em categorias funcionais específicas, conforme nós veremos em seguida. Bem, as categorias de tecnologia assistiva se organizam em 4 grupos. O primeiro é vida diária, como roupas adaptadas, a depender da necessidade do seu usuário, recursos para transferência e também para cuidados pessoais, ou seja, para que a pessoa consiga autonomamente cuidar de si mesmo sem o auxílio de outras pessoas. Por exemplo, às vezes uma roupa adaptada faz com que essa pessoa tenha autonomia ao se vestir, por exemplo. A segunda categoria é a categoria comunicação, como uso de pranchas de comunicação, vocalizadores e softwares para comunicação alternativa e assim por diante. A terceira categoria é acesso ao computador, com teclados especiais, mouses adaptados, softwares como leitores de tela e assim por diante. E por fim, a categoria controle de ambiente, em que há sistema de automação residencial, controles remotos especializados. Um exemplo dessa categoria seriam as campainhas e alarmes visuais na casa das pessoas surdas, para saberem, por exemplo, que há um incêndio, já que os alarmes sonoros não fariam sentido. Então, se a pessoa surda estiver dormindo, um alarme vibratório, por exemplo, poderia ser uma adaptação, mas tudo vai depender do tipo de deficiência. Outra temática bastante cara para nós quando falamos sobre tecnologia assistiva é a comunicação aumentativa e alternativa. E qual seria a função da comunicação aumentativa e alternativa? Bem, há pessoas que não têm fala ou escrita funcional. Por isso, essa comunicação se destina a essas pessoas, oferecendo alternativas comunicativas eficazes. Seriam, primeiro, as de baixa tecnologia e segundo, as de alta tecnologia. Vou explicar então a diferença entre essas duas. A de baixa tecnologia são, por exemplo, as pranchas impressas com símbolos gráficos, como o Bliss, os PCS, letras ou palavras escritas. E assim as pessoas conseguem selecionar e se comunicar por meio desses recursos. Os recursos de alta tecnologia são, por exemplo, vocalizadores com produção de voz, por meio de sensores que conseguem traduzir
as ondas cerebrais e estabelecer essa comunicação, entre outras tecnologias que facilitam a vida das pessoas com deficiência. Esses sistemas avançados, como o IMAX, por exemplo, permitem a seleção de símbolos pelo movimento do globo ocular, o que amplia as possibilidades de comunicação das pessoas. Esses avanços tecnológicos são realmente incríveis. Outro tipo de tecnologia assistiva é voltado para a mobilidade e adequação postural, como cadeiras de rodas motorizadas, mesas também com ajuste de altura e diversos outros recursos, como equipamentos para subir e descer escadas, como andadores, scooters, elevadores também. Tudo vai depender da necessidade do usuário. Os equipamentos de adequação postural também, por exemplo, têm assentos e encostos que garantem uma postura alinhada e confortável. Todos esses exemplos que eu mencionei, de auxílio para a mobilidade, também de adequação postural, são fundamentais para o bom desempenho funcional, prevenindo que a pessoa tenha problemas de saúde e viva bem. Há ainda recursos sensoriais, ou seja, que auxiliam nos cinco sentidos, como ampliação visual para cegos, como lupas eletrônicas, softwares ampliadores de tela, materiais táteis, materiais sonoros, retorno de voz, leitores de tela. E assim a pessoa cega consegue acompanhar o que está na tela. E para pessoas surdas também, aparelhos auditivos, implantes cocleares, sistemas de alerta tátil visuais, aplicativos também que traduzem para a língua de sinais, outros tradutores automáticos também de mensagem. Essas tecnologias que traduzem conteúdos visuais em áudio ou informação tátil ou áudio em imagens, texto e língua de sinais são extremamente importantes para pessoas surdas, para pessoas cegas, e elas gostam bastante também. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação específica quando falamos em tecnologia assistiva. Eu selecionei alguns recortes com relação a essa temática. O primeiro foi publicado em 1999, que é o Decreto 3.298, que estabelece o direito às ajudas técnicas para pessoas com deficiência. Essa legislação prevê que esses recursos sejam oferecidos às pessoas com deficiência. Em 2006, foi criado o CAT, que é o Comitê de Ajudas Técnicas, que institui as políticas governamentais em tecnologias assistivas. E em 2015, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que garante o acesso a esses produtos e também a serviços de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Já falamos então sobre os recursos e os serviços e o futuro da tecnologia assistiva. Bom, a tecnologia assistiva requer uma abordagem interdisciplinar e a participação ativa dos usuários, das pessoas com deficiência. Para isso, nós pensamos em avaliação, ou seja, na identificação das necessidades específicas de cada pessoa, de cada grupo. A seleção, que é a escolha dos recursos apropriados após a avaliação. Também a capacitação, ou seja, ensinar as pessoas sobre como utilizar esses recursos.
e o acompanhamento, que fecha esse ciclo de avaliação, seleção e capacitação, fazendo então o ajuste para cada vez melhorarem mais esses recursos e serviços, mantendo esse ciclo continuamente visando a qualidade de produtos e serviços. Outro preceito bastante importante para as tecnologias assistivas é o desenho universal, ou seja, é essa mentalidade que busca sempre pensar nos produtos e nos ambientes acessíveis desde a sua concepção. Ao ver essa expressão, as pessoas podem pensar que seja um desenho do universo. Na verdade, não. É a forma de eliminar as barreiras e garantir acessibilidade, adaptações e tudo com qualidade, desde a concepção de um prédio, por exemplo. Ao ser construído, devem ser pensados os alarmes visuais para surdos, os alarmes de incêndio e todos os recursos que eu expliquei para vocês anteriormente, como as rampas. Isso é o desenho universal. E agora eu trago esse questionamento para vocês. Como nós devemos utilizar a tecnologia assistiva na educação bilíngue de surdos? Eu deixo então essa reflexão para vocês me responderem para a próxima aula.